Existe alguma forma de nos prepararmos e também prepararmos os nossos filhos para os desafios da vida? O que a Bíblia nos fala sobre este assunto? É o que nós vamos estudar agora, em mais um tema: como proteger os nossos filhos, no Escola Bíblica, no ar. Olá, tudo bem com você? Como é que você passou seu dia? Como é que está a família? E as reflexões que a gente fez ontem? Ontem nós começamos a estudar o último tema aqui no Escola Bíblica do nosso guia de estudos desta temporada. Como proteger os nossos filhos? Nós começamos analisando o Salmo 127. Tudo é vão, é inútil correr atrás, se realizar, se o Senhor não for o primeiro. E ontem, se você acompanhou o programa de ontem, se não, te desafio a busca lá no nosso canal no YouTube, busca no NT Play. Você tirou um momento para contemplar o seu filho. Se ele já cresceu e está longe, depois eu fiquei pensando, pega um álbum de fotos, dá uma olhadinha, é tão legal, né? Você vê como o tempo passa rápido. Pega o tempo que ele era bebezinho, vai dar uma chorada, vai dar uma chorada. Pois ele indo para a escola, você brincando, aniversário, quer ver aniversário, um aninho, olha, mas o Senhor nos chama a contemplarmos os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. E o Senhor nos chama a protegermos a esses filhos. Já estou entrando no tema, né? Mas quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica. Aqui a gente estuda os nossos guias, a gente conversa, porque na nossa Escola Bíblica da Novo Tempo a gente produz materiais para os nossos alunos. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Quero te convidar a ser um aluno e receber o nosso material gratuitamente aí na sua casa. É gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos anjos. Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Olha, lembrando a você que você pode pedir o seu guia de 3 formas, tá? Mandando mensagem para o WhatsApp. Vou olhar para aquela câmera ali, porque ali você vai ver o conteúdo do guia. Então vamos lá. Mensagem para o WhatsApp, está aparecendo aí, 12 982 44 44 49. Você pode acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo aí, tira uma fotinho. Ou ligar no horário comercial, só no horário comercial, tá? Que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Então, peça seu guia de estudos. Estamos na lição número 8, como proteger os filhos. Mas quero dizer para você que todos os nossos programas estão lá no nosso canal no YouTube, então você pode assistir todos os anteriores. E também quero lembrar que também estão no ntplay.com, tá bom? Então peça seu guia. Obrigado a você que é um anjo da esperança. A gente está concluindo o mês de maio, o mês de aniversário nosso aí do Projeto Anjos, 17 anos. Obrigado a você que é um anjo. Olha, e quero te motivar a convidar ainda seus amigos, 3 amigos, a se tornarem anjos da esperança, doadores, para que a gente leve a mensagem a todos os lugares. Os nossos guias podem ser produzidos e distribuídos gratuitamente. E se esses 3 amigos se tornarem anjos da esperança, você ganha uma linda camiseta, tá bom? É o seguinte, dá tempo agora de você pegar aquele chazinho, ou aquela aguinha, pegar a sua Bíblia, pegar seu guia. Se não conseguir fazer isso, porque está terminando a janta aí, não tem problema, mas a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta para o estudo de hoje.
Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Vamos ao nosso estudo, é o estudo número 8, como proteger os nossos filhos. Vamos orar a Deus nesse momento. Eu convido você a me acompanhar. Quero pedir uma bênção pela sua casa, pela sua família, para que você tenha certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de vocês, tá? Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra que o Senhor nos dá a cada dia. Nós temos a oportunidade de crescermos. Faremos reflexões de como devemos cuidar dos nossos filhos, de como devemos ter princípios bíblicos muito claros. Nos ajude nessas reflexões e que haja um despertar em nós, que a gente haja. Eu clamo por isso. Peço uma bênção por cada casa, cada realidade, cada contexto que o Senhor conhece. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos a estudar o Salmo 127. Eu desafiei você a fazer uma comparação dos versos, por exemplo, lá no verso 1. A repetição da palavra Senhor no início e na segunda parte. 2 vezes o construir, o edificar, a casa, o vão, que é em vão se o Senhor não for o primeiro, como isso se repete no texto, e os 2 textos, 2 verbos que são essenciais na compreensão, que é o verbo edificar, construir e guardar, que é o que o Senhor deseja na nossa casa. A gente também analisou o verso 2, que vai ser inútil, a gente procurar fazer todas as coisas, levantar cedo e se demorar buscando as realizações. E agora, depois a gente foi para o verso 3, onde a gente tem inicialmente, não está ali no texto original, na tradução está no texto original, que é contempla, olha para os seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Então, se você tem a sua Bíblia, e agora quero concluir o Salmo 127 e a gente vai para o Salmo 128. Vamos lá, quero analisar com você o verso 4. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, a gente está estudando a lição 8, como proteger os nossos filhos, só para a gente ser didático aqui. E o verso 4 vai dizer, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então ele vai dizer, se você construir isso, se você se realizar nisso, os filhos serão os primeiros, serão prontos a defender a sua causa. Então olha só, de alguma forma, em algum momento no futuro, é possível que você precise dos seus filhos. E aqui agora eu quero falar para a gente que é pai, mas para a gente que é filho. E temos a oportunidade de termos os nossos pais vivos. Então é o seguinte, vou só abrir uma janelinha, tá? Só vou abrir uma janela. Nós temos a responsabilidade de dar atenção para os nossos pais na sua velhice. Salmo 71, leia o Salmo 71. Deixa eu só confirmar aqui se é o 71 mesmo, tá? Que é o Salmo do ancião, o Salmo daquele que está idoso. Deixa eu conferir se é o 71 mesmo. Isso mesmo, Salmo 71. Leia o Salmo 71 e ele tem expressões aqui. Eu vou ler só um verso aqui. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. A maior angústia que uma pessoa tem na sua velhice é ficar sozinho. Então, só para abrir uma janela aqui, cuidemos dos nossos pais também. Nós temos essa responsabilidade de dar atenção. Então vamos lá. Se você contemplou o filho, se você olhou, se você proveu, se você colocou Deus, eles estarão prontos a defender a sua causa quando você necessitar. Sequência. É possível que você faça tudo isso e o filho seja negligente, mas você fez e a possibilidade de que isso aconteça é maior. Não esqueça disso, tá? Mas a gente tem regras, a gente tem diferenças? Temos. Verso 5. Ou melhor, a gente tem negligência? A gente tem. Verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, seus filhos, como flechas, porque eles são como flechas, aquele que vai proteger. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então ele está confirmando o que ele disse lá no verso 4, que é
os filhos vão cumprir, vão ser os primeiros defensores dos seus pais, que a gente faça isso também como filho. Sequência, para a gente pensar juntos aqui, agora vamos para o Salmo 128. Então, só para a gente fechar aqui, fica claro para você o chamado, a responsabilidade que Deus nos dá no Salmo 127 de protegermos os nossos filhos, de cuidarmos, de colocarmos o Senhor como primeiro? Ficou claro? Sequência, Salmo 128, outras lições para a gente aprender. Vamos lá, pensando juntos na comparação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos destacar as palavras para compreensão. A palavra usada, ela vai se repetir, tá? No texto, a gente vai fazer essa comparação. A palavra originalmente dá a ideia de abençoado, feliz. E é usado duas palavras em 4 vezes no Salmo para abençoado. Aqui é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está direcionando para os pais. Então, ele é feliz por quê? Porque ele reverencia, a palavra não é medo, mas ele reconhece o Senhor, como no 127. O Senhor foi prioridade. E além de reconhecer, ele anda nos caminhos. Então, esse é um chamado para os pais. Feliz se você reverenciar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Sequência, o verso 2 do Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás e abençoado serás. Ou seja, feliz serás e tudo te irá bem. Vamos fazer a comparação da parte final, lembra bem? Do verso 2 agora, do verso 1 com o verso 2, vamos comparar. Lá ele começou dizendo, abençoado, ou seja, feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E agora o verso 2, olha só, o verso 2, feliz ele vai ser, do trabalho das tuas mãos comerás e feliz será e tudo te irá bem. Ele está fazendo uma comparação. Ficou claro isso para você? Vamos comparar com o Salmo 127. Deus é prioridade. Se você colocar Deus como prioridade, tudo vai ter significado. Se não, vai ser inútil trabalhar. Vai ser inútil levantar cedo. Se demorar, vai ser inútil. Agora, se você reverenciar o Senhor e andar nos seus caminhos, você vai ser abençoado. E o seu trabalho vai ter significado. Ficou claro isso para ti? Olha só, olha o que diz o verso 2. Do trabalho das tuas mãos comerás e tudo te irá bem. Por quê? Porque o Senhor, você teme ao Senhor e você reverencia. Senão, comparando o 127 com o 28 aqui a realização, aqui não há realização se o Senhor não for, aqui há realização porque o Senhor foi. Então, sequência, verso 3, tua esposa no interior da tua casa. Lembra, ele falou para o casal, agora ele direciona especificamente para o contexto familiar. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Então veja só, as bênçãos são externas? São externas. As bênçãos são por contexto familiar? São. Então, primeiro, o casal buscou. Segundo, eles receberam a bênção agora no seu contexto. A gente vai ver isso na sequência. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, aqui ele vai usar outra palavra para a bênção. Lá ele usou a palavra que ele vai ser feliz, vai se realizar. Aqui é como será abençoado. Essa palavra é usada para quando Deus dá uma bênção. Como se o Senhor estivesse dizendo, eu estou dando a bênção sobre a sua casa. Como será abençoado? Mas ele repetiu o quê? A expressão teme. O homem que reverencia ao Senhor, ele recebe a bênção do céu. Verso 5 na sequência, o Senhor te abençoe. Pela 4ª vez ele usa a expressão bênção, e essa expressão bênção do verso 5 é a mesma expressão que ele usou no verso 4. Vamos colocar o verso 4, por favor?
Só para a gente comparar, voltando. Isso, obrigado. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E agora, sequência, verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião e que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. A bênção começou num contexto pessoal, aquela família que busca Deus. Um contexto pessoal. Se amplia para toda a família. E agora isso vai refletir em toda a sociedade. Ou seja, a bênção e a prosperidade estariam em todos os lugares. Por quê? Se a gente fizer uma análise técnica, fica muito claro para a gente que a sociedade é um reflexo da nossa família. Se nós procuramos ter uma família que busque o Senhor, é óbvio, é lógico que toda a sociedade será abençoada. Então, aonde começam as verdadeiras proteções e aonde começam as verdadeiras bênçãos para o nosso ambiente social? Dentro do contexto familiar. Aonde começam as bênçãos para um contexto eclesiástico? Dentro do contexto familiar. Ali, é nesse lugar que o Senhor quer que nós busquemos. Sequência, para a gente fazer a reflexão. Verso 6. E agora você veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. A bênção começa dentro de casa, a bênção atinge todo o ambiente social e a bênção se estende para gerações futuras. Fica claro isso para você? Você vai ver os filhos dos seus filhos. Eles estarão seguindo, eles estarão retribuindo, eles estarão preservando aquilo que você um dia ensinou. Queria fazer uma reflexão aqui, rápida, né? Para a gente pensar junto, né? Por que os princípios bíblicos são colocados para a gente? Por quê? Você já pensou nisso? Será que são só orientações bíblicas? Não. Os princípios bíblicos são apresentados, e a gente analisou, por exemplo, o texto de Deuteronômio na semana passada. Os princípios bíblicos são apresentados para que as gerações futuras sejam abençoadas e para que o Espírito de Deus esteja atuando para a salvação de todas as pessoas. Então, em realidade, o contexto familiar onde se ensina a palavra, se preserva princípios bíblicos, é para proporcionar para gerações futuras oportunidade de conhecer. Não são só para o nosso tempo, não são só para a nossa época, são para que no futuro os netos tenham essa bênção. Para a gente pensar junto sobre isso. Sequência. Então, fazendo uma análise aqui, assim, de forma bem didática, tá? Para a gente refletir juntos. Primeiro, no verso 1, o casal piedoso, ele buscou ao Senhor, ele é abençoado, ele é feliz. No verso 2, o trabalho que eles procuram, que eles colocam, é um trabalho abençoado. No verso 13 e no verso 4, pais e filhos são abençoados. Né? Os filhos solteiros, o seu contexto familiar, todos são abençoados. Tá? E lógico que esses filhos, no futuro, tendo a sua família, eles receberão a bênção. No verso 5, a sociedade é abençoada. No verso 6, as gerações futuras são abençoadas. Então, só para a gente ser didático nesse relembrar dos versos. Então, veja que aquela família que buscar ao Senhor, que temer ao Senhor, a sua atuação vai gerar, não só aqui, mas no futuro também. Agora deixa eu parar um pouquinho para refletir. Eu quero fazer essa observação. Eu fiz ontem, mas eu quero aplicar ao Salmo 128 agora.
Eu não sei qual é seu contexto familiar, tá? Então, quando eu faço a referência, o texto bíblico, lógico, está fazendo referência ao casal piedoso, a gente está falando para aqueles que são os líderes espirituais, os mantenedores da casa. Por isso que eu não sei qual é a sua realidade. Então, se a sua realidade é você sozinho, você sozinha, você, avô, cuidando dos seus netos, isso se aplica a você. Dá para entender? Então, se você temer ao Senhor, o seu contexto será abençoado. Onde você está inserido, sua sociedade será abençoada. E as gerações futuras serão abençoadas. Então, receba esta bênção. Receba esta promessa da palavra. Bênção 4 vezes, 2 no sentido de feliz, de realizar-se, e de Deus dizendo, eu te abençoo. E nessa hora, eu quero que você receba isso na sua casa. Receba a bênção da satisfação e da realização na sua casa. Receba a bênção de Deus na sua casa. Por isso, decida aí ser temente ao Senhor, reverenciá-lo e andar nos seus caminhos. Isso se aplica à sua casa. Receba esta bênção. Está claro isso para você? Sequência para a gente pensar aqui. Esse texto é um texto que está no livro Orientação da Criança, vale a pena você ler. Esse é um texto em que a escritora Ellen White fala do processo educacional. E ele é longo, mas a gente vai colocar em tela inteira e eu vou ler devagar para você. Se os pais quiserem ver um estado de coisas diferentes na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus. E o Senhor lhes mostrará meios e maneiras pelas quais se possa operar uma transformação na sua casa. Qual é a ideia central do texto? Você quer que a sua família seja abençoada? Consagre-se inteiramente a Deus. E Deus vai atuar na sua casa. Então vamos lá. Ontem a gente analisou o Salmo 127. Você quer proteger a sua casa? Que Deus seja prioridade. Mas quando eu digo o Senhor é prioridade, eu tenho que me consagrar a Ele. Eu tenho que temê-lo e andar nos seus caminhos. Agora é o Salmo 128. Você deseja isso? Você deseja que haja transformação na sua casa? Se consagre e consagre a sua família. Eu vou parar por aqui. Eu quero orar. Quero orar. Eu não sei como é que você está me assistindo agora. Não sei onde é que estão as crianças, não sei a idade delas. Talvez alguns até cresceram, eles são maiores. Talvez cada um esteja na sua atividade e você está aí. Você está aí querendo aprender, buscando, se rendendo. Eu quero agora orar pela sua casa. Não sei qual é o contexto familiar, não sei se tem esposa, né, se você tem aí o seu esposo, não sei. Não sei qual é o seu contexto, mas eu quero agora pedir a bênção pela tua família. Não sei se você é um avô, uma avó, e você cuida dos seus netos. Não sei. Talvez seu filho tenha ido e você está aí. Mas eu quero orar para que haja consagração na sua casa. E se eu estou falando para você que vive um momento ruim, terrível, se o teu cenário familiar te dá angústia, se há desespero aí, consagre-se ao Senhor e creia que Ele pode fazer maravilhas. Creia. Você crê nisso? Tem dificuldade? Vamos orar por isso agora, para que a bênção da realização e a mão do Senhor esteja aí. Pai, eu não sei o contexto familiar daqueles que me assistem agora,
mas eu quero clamar em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a esta família e que cada responsável por esta casa, cada pai, mãe, avó, cada um se consagre a Ti e ele creia que transformações acontecerão. Põe a mão na vida desses filhos. Eu suplico, faço isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.